as teses e tal, a igreja teve um certo entendimento tosco, distorcido do que era a graça. Aí a graça abriu um leque de opções na cabeça dos caras, que, através da história, para a gente, ao invés de ser gracioso, nós fomos desgraçados, ou seja, destituídos da graça, porque a igreja continua a voltar para a obra, para o mérito. E graças a Deus a gente está no tempo que entende que não é assim. Como é que era no Velho Testamento? O homem trabalhava para chegar em Deus. O homem fazia sacrifício, tentava guardar os mandamentos, tentava guardar toda a lei, tentava, né? Não conseguia, não, cara. O Velho Testamento é repleto de pecadores. A gente tentando. Quando chega, vem Cristo e inverte o fluxo. Jesus, na sua morte e ressurreição, agora Deus caminha com o homem. Deus veio à terra, Deus desceu da sua santidade, abriu mão de tudo que ele tinha, encarnou para derramar a graça, para conceder a graça. Antigamente, quer ver? Beto, pastor, os mais velhinhos assim, entendeu? O pessoal chegava e falava assim, ia apresentar um desconhecido, virava e falava assim, ó, qual a sua graça? As pessoas falavam, qual é que é a sua graça? Como é que você respondia? Eu falei, me perdoa. Qual a sua graça? Cláudio Marcelo. O nome era dito assim, qual é a sua graça? Né? E a Bíblia vai dizer um negócio interessante, que em Cristo, que a Cristo foi dado um nome que está acima de todo nome. E ele concedeu esse nome para a igreja. A Bíblia diz que a igreja recebeu de Deus um nome. Nós recebemos uma graça. Agora, qual de nós aqui, eu vou fazer a pergunta, não precisa de resposta não, porque eu sei que é todo mundo, não vive tentando agradar a Deus? Tentando em mim agradar a Deus. Eu estou dizendo, inconscientemente, por hábito, que a graça ainda não está completa. Mas ela está. A graça está completa. A nossa consciência que não está. A nossa consciência dessa graça, da aplicação dela, da inversão de fluxo, de que Deus agora se tornou disponível a nós. De que Deus agora abriu, descortinou o céu para que a gente pudesse observá-lo, para que a gente pudesse se relacionar diretamente com Ele. A gente continua achando, de uma certa forma, que Deus está lá no alto e sublime monte. E eu tenho que subir o monte para chegar lá. Mas a Bíblia diz que Deus, em Cristo, desceu o monte. Ele veio até nós. E Ele habitou em nós, continua habitando em nós. Continua estando presente em nós, mesmo quando eu peco. A gente não cai da graça de Deus porque peca. Se fosse assim, a gente estava lascado. Se a gente não tivesse mais o acesso à graça de Deus por causa do pecado, não haveria possibilidade da redenção, do arrependimento, da mudança de atitude. E tudo isso porque nós entendemos que há uma graça de Deus que nos foi concedida gratuitamente no amado, para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos. Estivemos ontem reunidos. Quem não foi, perdeu um almoço de graça, um jantar de graça. Maravilhoso. E a gente precisa estar consciente disso, para que quando celebramos a reforma, a gente não celebra uma coisa que aconteceu lá no passado. A reforma acontece hoje no nosso coração, acontece hoje nas nossas vidas. A reforma foi feita para que nós voltássemos ao tempo da graça, à consciência da graça, e não mais à lei. Como muitas igrejas hoje têm pregado um retorno às leis, a cumprir rituais judaicos, cumprir rituais lá do Velho Testamento. Nós não precisamos disso mais. Foi nos dada a graça
de acesso ao Pai. Amém? Amém? Senhor Jesus, que bom a gente poder estar na graça do Senhor. E por causa dessa graça, estamos aqui hoje reunidos como irmãos, ainda num país que permite isso. E que a gente possa aproveitar o tempo dessa graça, esse tempo da graça, para nos relacionarmos mais intimamente com o Senhor, mais de perto, com mais liberdade diante do Senhor, com mais arrependimento, com mais boas obras e menos obras boas. Que a gente possa, nesse tempo que estamos aqui, para aprender mais e mais do Senhor, para que nossa vida seja mais e mais transformada pela graça, através da graça, por causa da graça que o Senhor nos concedeu em Cristo, que é a graça de sermos chamados seus filhos, pela eleição no Senhor. Nós louvamos o Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que bom nós podemos nos encontrar novamente, né? E podemos estudar a palavra do Senhor e ouvir o recado do Senhor para a nossa vida. Nós queremos saber dos pedidos de oração para a gente estar intercedendo nessa manhã. Eu queria orar pelo Ponço, né? O vizinho nosso, que a mãe dele, a gente orou semana passada, mas ela é muito clara. Aí a mãe dele falou que ela está com sepse, então a situação é difícil. Por ela e por ele. Valina. A dona Lina. Olá, começar da minha irmã, pastor Wilson, continuar orando pela minha avó que está no hospital de novo. Então, que não vai pedir oração, né? Tanto é pela mãe, porque a mãe já está assim, esgotada. Então, o Senhor está dando ela força, apoio agora. Pela vida de Marcos, liberação. Tem mais alguém aí, Betinha? São Para o Antônio Marco Antônio, para o pastor Nilson, para a mãe dele, para uma dona que chama Dona Tereza, e para a Dona Nilson. E pedi para a minha avó, e eu pedi para a minha mãe, que ela toma conta da minha avó, ela que sustenta, que ajuda em tudo, e ela está pensando, morar para Deus dar força. Beto? Pela minha vida espiritual, que sabe dos meus filhos, e pela vida de uma vizinha minha que está internada, ele está bem, que Deus tem misericórdia. Está mais alguém? Não? Daqui, Sejane? Beleza? eu converso com a minha família, com várias pessoas também da minha família também, e pela família do filho também E para minha mãe, saúde emocional. Você? Família? Então, eu queria pedir que a gente continuasse orando, né, por aquele menininho, né, o João, que ainda está internado ainda, né, pela a mãe também, o pai, que eles vão todo dia, eles não podem entrar lá, mas tem um vidro assim, onde eles ficam, e eles ficam observando o neném lá. O nenenzinho fez um mês agora, né, esses dias, e vamos orar para Deus restaurar completamente, né? Vamos orar também pelos outros enfermos, os que estão contados. A bisnetinha de Raimundo, que era dessa igreja, ontem eu fui para a Lenise, ela falou que ela fez a cirurgia, mas ela tem que continuar, tem um ano e pouquinho. Então, continuar orando, né? Pelo Lucas. Eu queria também agradecer a Deus, né? Hoje eu estou completando 63 anos. Então, Deus me deu o privilégio, né, de poder completar mais um ano. E a graça de poder completar esse ano aqui com vocês. Então, bênção demais. Né? Muito, muito bênção na minha vida. Não, amém. E para nós também, né? Para nós, todos nós, né? O Senhor traz a bênção para nós também. Vamos orar. Então, depois da oração, nós vamos separar. Então, os adolescentes para baixo poderão entrar para as classes.
Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida que nos dá, Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar de maneira especial por mais um ano de vida que o Senhor me deu, Pai. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, com a nossa igreja, ó Deus, com os nossos irmãos. E queremos, Pai, nessa hora também colocar esses pedidos de oração que foram feitos aqui diante do altar do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. E colocamos, ó Deus, nossa confiança e esperança no Senhor, porque nossa vida está sempre nas Tuas mãos, Pai. E o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, ó Deus, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa manhã. Pedimos a Tua bênção, Senhor, então, e pedimos também, Senhor, que continue falando no nosso coração por meio da Tua palavra. Que hoje seja um dia também de crescimento, Senhor, em cada classe, Pai, que os Teus filhos aprendam, Senhor, sobre Ti e que isso provoque, Senhor, em nós maior gratidão, amor por Ti, Senhor, e desejo, Pai, de estar fazendo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então os irmãos poderão ir para a classe, as crianças e até os adolescentes. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Romanos, capítulo de número 8, vamos ler de 1 a 3. Romanos, capítulo 8, de 1 a 3. Vamos ler até o 4, tá? Mas nós vamos estudar até o 3. Romanos 8, de 1 a 4. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos caminhando, no pensamento de Paulo sobre a justificação pela fé, que é um dos pontos, da reforma, que foi dos 5 solas, Então, que nós somos justificados somente pela fé e não por obras. Paulo falou isso no capítulo 5, os irmãos lembram? Ele disse que nós somos justificados pela fé e por isso agora nós temos paz com Deus. Então, aquilo que era impossível, no relacionamento do homem com Deus por causa do pecado, Deus então fez, providenciou, proveu aquilo que era necessário para que nós pudéssemos novamente ter relação com Deus. Os irmãos lembram que quando o homem pecou, e aí nós batemos muito nessa tecla, então o homem sem Cristo, o homem natural, ele estava morto nos seus delitos e pecados. Então espiritualmente o homem estava morto, ele não tinha relação com Deus. Lembra? Nós dissemos que um espírito comunica com o outro espírito. Então por isso a gente adora a Deus em espírito, porque é no espírito que nós relacionamos com Deus. Mas o homem natural, ele está morto. O homem sem Cristo, ele está morto, ele não tem relacionamento com Deus. Para que ele pudesse ter relacionamento com Deus, Deus teve que tomar a iniciativa, e aí mandou Jesus. E nós vamos ligando aqui o fato. Pelo fato de ele estar morto, não ter relação com Deus, ele também está condenado. E o elemento que Deus usou para a condenação foi o preceito da lei. Deus disse: se você comer do fruto, morrerá. Então havia uma sentença, uma lei dizendo: não pode comer, se comer, vai morrer. Então
ele estava condenado e a lei foi o instrumento que o Deus usou para essa condenação. E aí, como condenado, então ele estava destinado à perdição eterna. Aí, então veja, esse foi o homem natural. Aí o que Paulo diz? Paulo diz no capítulo 5 que nós somos justificados em Cristo. Então, o homem em Cristo, o novo homem, ele agora tem uma nova vida, e ele foi justificado. Justificado também pode ser usada a expressão, ele foi perdoado, né? Perdoado, por isso ele foi salvo, e ele vai, o destino dele é vida eterna. Tá. Aí Paulo, quando falou isso, ele falou da justificação, aí ele trabalhou agora nos capítulos seguintes os resultados da justificação. Então, quais são os benefícios que a justificação trouxe? Primeiro ele falou que trouxe paz com Deus. Ele disse que ele nos deu alegria, né, de estarmos nessa relação. Ele fala que ele nos deu também a alegria até nas próprias tribulações. Ele fala que ele derramou o Espírito Santo no nosso coração, né, para que por meio dele, por meio do ato de derramar o Espírito no nosso coração, ele nos deu o acesso à graça de Deus. E agora nós então nos gloriamos diante de Deus, nos alegramos diante de Deus, porque nós somos então justificados, nós somos perdoados em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é o estado do crente. Aqui não é condição, né? Condição é algo que é proporcional à circunstância que nós estamos vivendo, mas aqui é um estado, é a natureza do homem. Então, aqui, irmãos, em Cristo, nós podemos dizer o seguinte: olha, aqui nós temos uma identidade, nós temos uma natureza e nós temos um propósito. Então, pensa, qual que é a nossa identidade? Nós somos uma nova criatura. Qual é a nossa natureza? Nós agora somos justificados diante de Deus. Então não há mais pecado. O pecado foi perdoado, foi pago. Qual é o nosso propósito? Vida eterna. Nós vamos vivendo aqui, nós fomos salvos e vamos caminhar para a vida eterna e viver a vida eterna. Então, no capítulo 6 de Romanos, aí agora Paulo trabalha como que Deus fez isso. Primeiro, então no capítulo 6 ele traz libertação do pecado. Então, uma vez justificado, agora nós somos libertos do pecado. Isso no capítulo 6. No capítulo 7 ele traz libertação da lei. E no capítulo 8, o que ele vai trabalhar agora no capítulo 8? Ele traz libertação da condenação. Então, olha que legal, como que Paulo trabalhou isso dos capítulos. Então, quando ele fala da libertação do pecado, ele diz assim: como que Deus nos libertou do nosso pecado? Ele diz assim: Deus nos crucificou com Cristo. E aí, nós morremos com Ele. Quem morreu, não tem mais, o pecado não tem mais poder sobre ele, né? Então, está morto, pronto, nós nascemos de novo em Cristo, então é uma nova vida, e essa nova vida não está mais sujeita ao pecado. Não quer dizer que não cometa pecado, ele não está sujeito ao pecado, porque o homem sem Cristo, ele era escravo do pecado. Nós agora não, nós somos libertos do pecado, né? Agora nós servimos a Deus pela graça, então não tem mais escravidão para o crente, né? Então o crente não precisa. E termina o capítulo 6 dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça.
Ele termina o capítulo 6 dizendo isso. Então, nós somos libertados do poder do pecado, não da presença do pecado. Lembra? Também fomos libertados da condenação do pecado, que ele vai tratar no capítulo 8. Mas Deus já nos libertou do poder do pecado. Tá tranquilo, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. No capítulo 7, ele fala então que Deus nos libertou da lei. Por quê? Porque agora nós não mais servimos a lei, não usamos a lei para servir a Deus, não usamos a lei para nossa santificação. Então a lei mostra o pecado, mas a lei não tem condição de fazer o homem evitar o pecado. Então ela é só um espelho que revela o pecado, mas ela não tem como livrar o homem do pecado. A lei mostra a condenação para o homem, o pecador, mas ela não tem poder nela de livrar o homem da condenação. A lei mostra o poder do pecado, mas a lei não tem condição de livrar o homem da ação do pecado. Então ela mostra, fala, ó, o pecado é horroroso, ele é poderoso, ele domina, ele condena, ele mata o homem, mas ele não tem condição de livrar o homem do pecado. A lei não tem poder para isso. A lei mostra que o pecado gera morte, não é? Mas a lei não é capaz de libertar o homem da morte. Então aí Deus precisou então, para livrar o homem da condenação, mandar Jesus, para que o homem pudesse ser. Então ele começa o capítulo 8, olha que bacana, ele começa o capítulo 8 dizendo assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aqui, veja, não é condição, aqui é estado. Qual é o estado do crente agora? Ele é justificado, ele tem nova vida e ele é salvo. Então isso é uma posição. O crente agora tem uma posição diante de Deus. Ele não vai mais obedecer à lei para alcançar essa posição. Não, aqui a posição dele o estado dele, vou posição aqui também. Aqui ele é uma posição de justificado. Então, pronto, acabou, né? Então não há mais como voltar ao estado anterior. Não há mais como ser condenado, porque ele está nessa condição, ele está nesse estado de justo, de perdoado, né? e de santificado, né? Diante de Deus. Então não tem mais como ele voltar ao estado anterior. Então por isso o crente não perde salvação, gente, porque aqui é um estado do crente, não é uma condição. A condição é algo que pode mudar, né? O estado não, porque é uma questão de natureza, lembra? Nós falamos ali, é uma questão da natureza do crente. Aí, olha, veja bem, você está com a King James aí? Na versão do Rei Tiago, eles fizeram quando foi pegar o texto grego, eles juntaram o versículo 1 com o versículo 4. Então eles alongaram o versículo 1 e nisso deu uma imagem, uma visão, um pensamento de que há uma condição para o crente não estar mais condenado, né? Você lê aí, como que é? 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui é atualizado. Está atualizado. A antiga dizia assim: para aqueles que não andam na carne, mas andam segundo o Espírito. Isso está onde? No verso 4. Olha aí o verso 4 que nós lemos, né? Então, aí, a ideia que passou foi o seguinte: que eu estou livre da condenação,
se eu estiver andando segundo o Espírito e não andando segundo a carne. Aí isso voltou ao que, irmãos? A prática das obras, a participação das obras, né? Então, algumas versões que traduziram dessa forma, tomando a versão do Rei Tiago, antiga, aí desenvolveu uma visão na vida dos cristãos, né? E depois os evangélicos, mas na frente, a visão de que a minha condição de salvo depende da minha participação, depende de eu andar no Espírito e não andar na carne. Mas o versículo não está dizendo isso. Veja, o que Paulo diz? Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que... Isso, não é para os que andam no Espírito, não é para os que não andam segundo a carne, mas é aqueles que estão. Então é uma questão que nós falamos aqui, de estado. Então, se eu estou em Cristo, então não há mais condenação. Por que não há mais condenação? Porque eu já fui justificado diante de Deus. Está vendo? Ele voltou lá no capítulo 5, ele disse: olha, eu falei para vocês que vocês foram justificados, agora vocês têm paz com Deus, né? A inimizade foi desfeita, agora vocês são crentes, agora vocês estão em Cristo Jesus, então não há mais condenação para vocês, porque vocês foram justificados por Ele. E um dos benefícios da justificação é justamente isso, o fato de não haver mais condenação. Olha que coisa interessante. O capítulo 8 começa dizendo que não há condenação. E o final do capítulo diz que não há separação. Se você olhar o capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo que não há mais condenação, e ele termina dizendo assim, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A versão antiga. Pegou a versão antiga aí? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso foi uma crença, pegou, porque quando o tradutor foi fazer, isso é muito interessante. Você trabalhou com tradução ou não? Muito pouco. Tradução falada, tradutor, traidor. Porque toda tradução é uma interpretação, né? Então, seja quem for, por exemplo, quem traduz alguém que está falando, né? Ele traduz interpretando o que a pessoa está falando. Então, toda tradução é uma interpretação. Então, vai depender muito na hora do tradutor, do que ele está entendendo o que está sendo colocado ali. Se ele tem um pressuposto, né, algo antes, que já está firmado na cabeça dele como verdade para ele, a tendência é ele juntar o que ele está interpretando com o pressuposto. Então, veja, quem estava fazendo a tradução, né, ele pegou a ideia de que nós precisamos, para servir a Deus, nós precisamos andar segundo o Espírito. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da carne. Isso já estava como pressuposto dele. Quando ele leu o texto, e ele leu o texto todo, até o versículo 4, né? E ele viu que no versículo 4 ele diz: aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí ele pegou aquilo e jogou lá no primeiro versículo. Então está dizendo, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Aí entrou o mérito, entrou a obediência. Por isso que muita gente acha que a condição para a salvação é a fé mais a obediência, né? É fé mais obediência a Deus. Então, se eu estou vivendo a fé mais obediência, eu sou salvo. Se eu estou vivendo a fé, mas não estou obedecendo, eu posso ser condenado. Viu? Então, uma das doutrinas mais importantes para nós, que é a segurança da salvação, ela se perde quando nós pensamos que nós precisamos da obediência para ser salvo. Nós não precisamos da obediência para ser salvo. Nós precisamos da obediência para agradar a Deus. Nós precisamos da obediência para demonstrar nossa gratidão.
Nós precisamos da obediência para testemunhar da nossa salvação. Mas nós não precisamos de obediência para ser salvo. Porque se a gente precisasse da obediência para ser salvo, a salvação não é inteiramente pela graça. Aí é a graça mais a obra. Me fiz entender? Tranquilo aí, gente? Não é difícil de entender, mas aí dá para a gente que é, né, facilita pecar. Mas... Pensa que sim, né, Beto? Porque se a pessoa pensar dessa forma, então eu estou perdoado mesmo, eu não vou pecar. É porque, veja. Então ele tem que estar sob a graça mesmo. Isso. Senão... É porque a pessoa, normalmente, Beto, ele não entende que ele está salvo. Ele não entende. Ele não entende que ele está salvo, ele entende que ele será salvo. Eu creio, eu pensei em sentido contrário. Porque se ele pensar que eu estou salvo, então ele diz assim: bom, eu não preciso de obediência, eu já fui salvo. Né? Eu não preciso de obediência para ser salvo, eu já fui. Mas se ele pensar assim, eu vou ser salvo, aí ele coloca: não, então eu preciso da obediência para ser salvo. Preciso dos dois também. Viu? Aí não é. Por que eu preciso da obediência? Então, várias coisas, né? Eu preciso dela para demonstrar minha gratidão a Deus, preciso dela para agradar a Deus, viver fazendo a vontade de Deus. Eu preciso da obediência para testemunhar para o mundo, né? Quem eu sou. Eu sou crente. E como é que você disse que é crente? Por que você disse que você é crente? Não, porque eu obedeço a Deus, eu ando segundo a vontade de Deus. Está vendo? Então, a obediência, ela não gera salvação, ela testemunha da salvação. Ela revela o salvo. Então, o salvo obedece. E quem não é quem obedece que é salvo. Viu? Parece igual, né? Não. Ó, quem é salvo, obedece. Nem todo que obedece é salvo. E pode ter salvo. Concorda? E pode ter salvo obedecendo para ser salvo. Tem muitos que são salvos e estão tentando ser salvos ainda. Então veja, nem todos que obedecem são salvos. Tem gente que faz tudo certinho, mas não crê em Cristo. Não crê em Cristo. Todas as pessoas que você vai pregar para ele, eu me refiro para você e falo assim: não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus e tudo e tal. Acredita, né? Aí você, não sei não, parece que me atrapalha eu. Então, o que a gente precisa definir, eu não vou ajudar a gente, senão não vai não. E o Espírito ajuda. A gente precisa entender assim, desde quando a gente vai falar para os outros sobre o Evangelho, a gente, toda vez que a gente for falar para uma pessoa que não é cristão do Evangelho, não é crente, né, do Evangelho, a gente precisa ter na nossa cabeça a visão seguinte: que o que eles falam de crer não é crer, né? O que eles falam de crer não é fé, é crença, é acreditar. Tem informação. Tem informação. Sim, porque acreditar, gente, é do homem, isso é do homem. E a fé é de Deus, né? Então nem todos que acreditam têm fé. Então ele pode ter fé na crença, mas não em Deus. Não tem pessoa que vira para a gente e fala assim: ah não, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Já viu uma pessoa falando isso? Ah, eu sou uma pessoa de muita fé. A fé que tem em quem? Em Deus ou na crença dele? Entendeu a diferença? Então, uma pessoa pode acreditar. Ele pode acreditar que Jesus morreu na cruz. Ele pode acreditar que existe só um Deus. Ele pode acreditar que existe inferno. Então, pode acreditar. Agora, essa pessoa pode não ter tido nenhuma experiência com Deus de conversão. Então, amigo meu, eu virei para ele e falei que eu não dividi a glória para mim com ninguém. Nem com Nossa Senhora, nem só aqui. Aí, você virei para ele, você fica acreditando num santo que não é.
Nem existiu, que a Nossa Senhora Aparecida, eles acharam uma rede e tal. Agora, Nossa Senhora são todas as Nossas Senhoras, não dá para entender a fé da pessoa, entendeu? Aí, na verdade, essa pessoa tem muito mais crença do que a gente. Não é? Porque uma pessoa acreditar numa coisa dessa, ele tem muito mais crença do que nós. Mas a crença pode salvar? Salva é a fé. Né? Na graça mediante a fé. Falando sobre o estado, né? Uma condição de estar salvo, que em 2 Coríntios 5 fala isso, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Então, esse estar em Cristo, né? Esse estar em Cristo é a evidência de que nós somos justificados, perdoados e não seremos mais condenados. Então está dizendo, ó, não há mais condenação. Por que não há condenação? Porque nós estamos em Cristo. Estar em Cristo, gente, olha, veja bem, estar em Cristo é muito além do que acreditar nele, do que crer nele. Estar em Cristo é crer, né, que nós fomos colocados nele no dia que ele morreu na cruz. Então veja, ele vai falar disso aqui agora para frente, ele vai explicar isso aqui para a gente. Quando Deus mandou Jesus, e Jesus morreu na cruz, o que Deus fez com a gente, espiritualmente? Deus nos pegou e nos colocou com Ele. Então Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo. Então quando Cristo, ele não foi, fisicamente ele não foi crucificado com Cristo, ele foi crucificado com Cristo como? Espiritualmente. Então Deus nos pegou e nos colocou em Cristo. Então não fez apenas que nós crescemos nele. Deus nos pegou espiritualmente e nos colocou nele. Nós somos batizados em Cristo. A expressão é essa, nós somos inseridos nele, junto com ele. Quando ele morreu lá na cruz, nós morremos com ele. Então estar em Cristo significa isso, que nós somos totalmente identificados com Cristo, nós somos totalmente colocados nele. E aí ele morreu, nós morremos com ele. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso que o crente tem uma nova vida. E essa nova vida nasceu quando? Quando Jesus ressuscitou. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então não teria nova vida. Então, se Cristo tivesse morrido e tivesse ressuscitado, não tivesse ressuscitado, nós ainda continuaríamos com os nossos pecados. Paulo fala isso, porque o que trouxe a libertação, total libertação do pecado, da lei e da condenação, foi o fato de Deus ter nos colocado em Cristo. Porque aí, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso, irmãos, assim, hoje a gente pode, até eu vi um vídeo esse dia, eu achei bem interessante o cara falando. Por exemplo, se você for lá da Índia, você pode ir lá visitar o túmulo de Buda e de Gandhi, né? O Buda, o Deus lá, né? Dos budistas, e Gandhi, que era o profeta deles lá, né? Está lá o túmulo, o resto deles está lá, enterrado lá. Se você for em Meca, lá, você vai lá visitar o túmulo de Maomé, o profeta do islamismo, não é? Se você for qualquer outro, na França, por exemplo, você pode lá visitar o túmulo onde estão os restos mortais de Allan Kardec. Mas se você for em Jerusalém visitar o túmulo, que supostamente foi o túmulo de Jesus, você não vai encontrar restos mortais de Jesus, porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso que ele nos deu uma nova vida. Essa nova vida está livre da condenação, porque nós estamos em quem? Em Cristo. Então nós fomos identificados com ele na sua morte, mas nós também fomos identificados com ele na sua ressurreição. Então nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Ressuscitamos para quê, gente? Para uma nova vida. Pergunta aí, senhor Jonas. Porque o dificuldade humana é discernir o
que é e o que não é pecado, né? Porque a pessoa às vezes fica privada de muita coisa, outros cometem também sem saber, que eles serem pecado para a pessoa que só querendo acertar, mas deixa de fazer alguma coisa, fala também ao contrário. Pois é, Silvio, mas para isso Deus deixou a lei, né? Que é a lei moral que está onde? Nos 10 mandamentos. Então, o que nós sabemos que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Né? Não a lei de Moisés, a lei de Deus. Então, Deus deixou a lei aonde? Na sua palavra. Então, nós temos a lei de Deus e que dela nós temos, extraímos dela princípios. Quer ver? A lei de Moisés ela é diferente da lei de Deus, né? A lei de Deus é a lei moral que está nos 10 mandamentos. Então vamos imaginar, Jesus, quando foi falar sobre a lei, ele resumiu a lei em dois preceitos. Quais são os preceitos? E o próximo Então, o primeiro, tudo aquilo que a gente precisa fazer para Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Tudo que a gente precisa fazer para o próximo, amá-lo, né? Como a nós mesmos. Então vamos pensar, quem ama a Deus não vai adorar outro ídolo, não vai tomar o nome dele em vão, né? Não vai fazer imagem de escultura para adorar, vai guardar o dia do Senhor para adorar e servir o Senhor. Tá. Quem ama a Deus. E quem ama o próximo não vai cobiçar a coisa do próximo, não vai matar, não vai roubar, não vai possuir a mulher do próximo. Mas aí entra algumas coisas, por exemplo, o que convém e o que não convém. Aí já não é lei, seus James. Aí já é a aplicação do princípio. Então, o que convém e o que não convém. Aí nós temos um princípio para isso. Tá? Vamos pensar, não tem uma lei dizendo, dá um exemplo, né, para a gente. Não tem uma lei dizendo aí que você não deve, vou pegar um caso. Não tem uma lei, mas nós temos um princípio. Qual que é o princípio disso aí? É o princípio de que eu não posso ser avarento. Está dentro da onda, da cobiça. Eu tenho que ser satisfeito a Deus por aquilo que Deus tem me dado. Então é o meu amor a Deus e gratidão a Deus. Está vendo? O princípio gera o quê? A conduta. O princípio gera a interpretação do que é certo e que é errado. Por que é errado então jogar na loteria? Porque eu estou dizendo o seguinte, que eu creio que o que Deus tem me dado não é suficiente para mim. Que não é Deus que sustenta a minha vida. Quem sustenta a minha vida é a sorte. Né? E que o Deus que sustenta a minha vida não é o Deus eterno, é o dinheiro, que é o mamão, que é a avareza. Está vendo? É por isso, não é porque tem uma regra dizendo assim, não pode jogar na loteria. Porque não existe essa regra na Bíblia. Né? Pastor, o senhor já entrou no negócio ali, me chamou de. Eu uma curiosidade, por exemplo, idolatria. Eu bebia água, você bebia água em vitorioso. Agora, é pecado, porque é uma idolatria. A água não vai me salvar. E eu estava achando que eu estava agradando a Deus fazendo aquilo. É igual o senhor já está falando ali, a dúvida. Às vezes a gente faz alguma coisa achando que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Então, tudo aquilo. Por exemplo, eu jogava na loteria pensando em não ganhar. Eu jogava pensando em não ganhar. Por quê? Eu sabia que minha paz ia acabar. E eu só jogava para ganhar. Quer dizer, queria ganhar muito e não queria. Porque, quer dizer, já era uma obra de Deus na minha vida. No coração. Nunca mais eu joguei. Eu descobri que era pecado. E o senhor lembrou, por exemplo, eu bebi muita água em Pedreiro, não. É uma idolatria. E idolatria não entra no reino de Deus. Sim, e outras coisas fazendo um pecado, e o que a gente acha que é. Mas aí por isso que a gente precisa gerar princípio. A gente precisa gerar princípio.
Então veja bem, há o princípio de que o Senhor tem que ser a primeira coisa da nossa vida, não é? Não tem esse princípio? O Senhor amarás e só Ele darás culto. Então nós só adoramos a Deus, mais nada. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é ídolo. Por exemplo, se eu tenho, por causa de uma determinada coisa, aquilo me impede de servir a Deus, aquilo virou um ídolo na minha vida. Se um carro novo, eu amo mais o carro do que a Deus, é um ídolo. Aquele que não deixar pai e mãe, por minha causa, não é digno de mim. Onde está a idolatria aí? Quando o pai e a mãe é mais importante do que Deus. Deus não está dizendo que a gente não deve amar pai e mãe. Deve. Aliás, esse é um dos mandamentos, honrar o pai e a mãe. Mas ele está dizendo que se o pai e a mãe têm impedido você de servir a Deus, o que ele virou? Ídolo. Está vendo? Pelo princípio a gente infere todas as outras coisas. Jesus não falou quando sua mãe e seus irmãos põem fora. Não, são essa questão que, chegando na hora do culto, eu vou ficar assistindo o jogo, tem muita coisa que aí é cristão idólatra, né? Crente. Porque a gente tem que pegar do princípio para a gente poder inferir as outras coisas que não estão reveladas como pecado. Saúl também queria agradar a Deus em não matar os animais, mas ali foi a desculpa, né, seu James? Ele queria era se vangloriar, ele levou os animais para apresentar para o povo. É diferente, né? Ele foi o orgulho e vaidade. Ele desobedeceu, né? Ele foi orgulho e vaidade, desobedeceu por orgulho e vaidade. Por isso que a desobediência, Samuel falou para ele que a obediência é pior do que a feitiçaria, né? E a rebelião como o ídolo do lar. Então, por quê? Porque ele estava pensando era nele, ele queria mostrar a vitória que ele teve para o povo, para que o povo, porque se fosse assim, ele poderia ter oferecido o sacrifício lá mesmo. E obedecer, se ele tivesse obedecido lá, ele tinha sacrificado. Porque Samuel falou que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor também falou que ele não quer saber de holocausto, sacrifício, tem que ser de coração. Né? Mas no Velho Testamento ele pediu holocausto e sacrifício, né? Ele não quer holocausto e sacrifício em lugar de obediência e temor. Porque não adianta oferecer um sacrifício, gente, qualquer pessoa pode oferecer, não é? Então pensar, quem de nós aqui não pode ir numa campanha aí de 7 semanas? Vou lá na campanha, a igreja está fazendo uma campanha, 7 semanas de oração, e no final você vai receber uma bênção. Aí a pessoa acha assim, não, isso é de Deus, aí, né? Eu vou todas as 7 semanas. Se faltar uma, vai perder a bênção? Então, se faltar uma e perder a bênção, é porque o negócio é o quê? É religioso. Só Pastor, uma pessoa falou comigo o seguinte, que ia fazer um jejum de refrigerante. Quer dizer, ele ia beber refrigerante. Sim. Ele está jejuando, né? Pode. Se aquilo for o prazer da vida dele, a gente corta aquilo que é o prazer para agradar a Deus. Né? Aí eu jejum. Tranquilo, gente? Tem dúvida aí? Mais alguma coisa? Então vamos seguir. Então nós vimos ali que agora não há condenação porque nós estamos em Cristo, certo? Agora olha o que ele diz no verso seguinte. Ele diz assim, porque o Espírito, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida é a lei que Deus usou para que nós pudéssemos ser salvos. Qual foi a lei que Deus usou para que nós fôssemos salvos? No verso seguinte ele vai dizer, Deus disse assim, que ele iria condenar todo aquele que cometesse pecado. Lembra?
Então, toda alma que pecar, essa morrerá. Então havia uma lei do Espírito de vida. Qual que é a lei do Espírito de vida? A obediência. Se você não pecar, você vai viver. Se você pecar, você vai morrer. Adão pecou, morreu. Se Adão tivesse obedecido, havia vida. Então, quem foi que veio para trazer essa lei do Espírito de vida? Jesus. Cristo. Então, Paulo está dizendo assim: essa lei que Deus estabeleceu, de que Ele daria vida, né, pela obediência, ela se cumpriu em quem? Então, ele diz: ela te deu vida. Olha o que Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, havia uma lei que te condenava para a morte, mas teve uma lei que dizia que se houvesse obediência, teria vida. Por que Jesus obedeceu a lei, gente? Vamos pensar. Ele obedeceu a lei para dar exemplo para a gente? Não, é. Ele obedeceu toda a lei. Por isso Jesus falou assim: ó, nenhum tio será tirado da lei sem que se cumpra. Convém que toda a lei se cumpra. Lembra dele falar isso? Jesus falou, né? Claramente. Ele disse assim: a lei foi até Moisés, e a graça e a verdade veio em Cristo. Então, Cristo obedeceu toda a lei e não cometeu nenhuma infração da lei. Para quê, gente? Para que ele pudesse trazer a vida. Porque se ele tivesse quebrado um só mandamento da lei de Deus, um só, ele era o quê? Pecador. E se ele era pecador, ele não podia livrar os pecadores. Então veja, a obediência de Cristo na lei de Deus, a obediência de Cristo na lei de Deus foi que gerou para nós a vida. Porque se Cristo tivesse pecado, ele morreria pelo seu pecado, o dele, né? O pecado dele. E como ele obedeceu toda a lei, não deixou nada na lei sem cumprir, então ele era totalmente justo diante de Deus, o que era impossível para todos, né? Ninguém podia. Então veja, a lei estava enferma porque a lei trouxe a condenação do pecado, a lei mostrou o pecado. Então todos os homens não têm condição de ser salvos pela lei, porque a lei estava contaminada por causa do pecado que nós cometemos. Então, por mais que a gente quisesse obedecer, e por mais que nós obedecêssemos os princípios da lei, ainda assim nós estávamos em pecado, porque nós cometemos pecado. Então, por mais que o homem tentasse obedecer a Deus pela lei, servindo a Deus pela lei, ele ainda era pecador. Por isso que Paulo diz: não há justo nem sequer um, né? Todos se contaminaram, todos se fizeram inúteis. Então não há ninguém no mundo que é justo diante de Deus, porque quebrou pelo menos um princípio da lei, um deles, e quebrando um só é pecador. Então não tem como ser salvo pela lei, não é? Por quê? Porque pela lei nós somos condenados, nós somos pecadores. Aí o que Deus fez? Deus mandou alguém para cumprir o princípio da lei, para não cometer pecado nenhum, para que ele pudesse então representar todos, para que todos os que foram postos dele em Cristo Jesus estivessem livres da condenação. E essa lei é a lei de Deus, né? Não é a lei de Moisés. Não, a lei de Deus, não é? Então Jesus cumpriu toda a lei, né? Ele amou a Deus e amou o próximo até o fim. Aí então livrou da condenação. Como livrou da condenação? Porque ele não morreu por ele, ele morreu por nós. Então a morte dele pagou a nossa dívida, não pagou a dívida dele, porque não tinha. Por isso ele não cometeu pecado nenhum, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, assim, quando Cristo morreu na cruz, Deus pôde nos colocar nele, para que ele morrendo na cruz, ele estava morrendo a nossa morte.
Então ele estava morrendo a nossa morte, para que ele pudesse nos dar uma nova vida. Então veja, ele nos representou na morte. Então, ao invés de Deus condenar o Cláudio, Deus condenou Cristo no lugar de Cláudio. A lei foi satisfeita. Alguém foi condenado. Alguém Sofreu a pena. Sofreu a pena, pagou a pena, né? O salário do pecado não era a morte. Então, por isso, ao invés de eu morrer, Cristo morreu no meu lugar. E como que isso aplicou a mim? Como que isso veio para mim? O fato de Deus me pegar e me colocar dentro de Cristo, espiritualmente. Então eu estava nele. Então quando ele estava morrendo, eu estava morrendo com ele. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Então pagou o pecado, pronto, pagou. E agora? Agora eu preciso de uma nova vida. Onde veio essa nova vida? Na ressurreição. Então olha o versículo 3. Quer ver? Dentro dessa visão agora, observa o versículo 3. Ele diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo, isso é pela carne, por causa do pecado, né? Então a lei não podia salvar a pessoa, porque ninguém era capaz de obedecer à lei para ser salvo. Então ela não podia salvar, era impossível para ela. Então isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Agora olha a expressão: em semelhança de carne pecaminosa, não em carne pecaminosa, mas em semelhança, em forma, né? Então Jesus era perfeito homem e perfeito Deus, mas ele era semelhante a nós. Olha que bacana, ele veio semelhante a nós. Ele não veio igual a nós, porque ele não tinha pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Por isso ele pôde morrer para nos representar, está no nosso lugar. Então ele diz assim: em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, né, e com efeito condenou Deus no quê? Na carne o pecado. Então já que ele veio em carne, na semelhança de carne pecaminosa, onde Deus condenou o pecado? Na carne de quem? De Cristo. Então Deus condenou o nosso pecado na carne de Cristo, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Viu? O que Deus fez? Aí olha que coisa interessante. Ele veio semelhante a nós, certo? Para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Esse é o propósito. Então ele veio semelhante a nós, sem pecado nenhum, mas semelhante a nós, assumiu o nosso pecado, morreu pelos nossos pecados, nos deu uma nova vida, e essa nova vida agora é semelhante a Cristo. Então, onde que nós estamos, irmãos? Nós estamos nele. Então, não há condenação para quem? Para quem está em Cristo. Está nele. Deus deu um mandamento assim, relacionado ao pecado e à fome. Todos são relacionados, né? Porque pelo pecado de Adão veio a natureza pecaminosa, e a natureza pecaminosa comete todos esses pecados, né? O primeiro deles, que Paulo falou lá no início, foi a idolatria, né? Volta lá em Romanos 1. Romanos capítulo 1. Jesus obedeceu a lei de Deus, né? Mas a lei de Moisés, do homem, era morreu. Sim, a lei de Moisés era a lei civil, né? Aí aqui, ó, no capítulo 1, ele diz assim, ó: começando no 21, né? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos dos seus próprios raciocínios, obscurecendo-os do coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Olha aí, primeiro pecado, idolatria, né?
na semelhança de homem corruptível, de aves, calouros e réis. E depois vem os outros pecados. Deus me entregou a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, e aí vai vindo os outros pecados. Né? Primeiro o pecado da idolatria, depois o pecado da sensualidade, aí vem a cobiça, vem a inveja, né? Vem o furto, aí depois no finalzinho do capítulo 1, olha aí, no versículo 28 em diante, ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele diz: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Todos os pecados de Adão foram passados. Está aqui. Está aqui. Né? Caluniador, falso testemunho. Né? Todos os 10 mandamentos estão aqui. O inimigo propôs, você vai ficar sabendo tudo e tal. Propôs para ela, né? Interessante, né, gente? Eu estava conversando com o Nilson essa semana e a gente estava pensando em algumas coisas que são muito interessantes. O diabo não tentou Adão. O diabo tentou Eva. Quem comeu primeiro do fruto? E quem foi o primeiro a ser chamado para prestar conta? Por quê? Que a responsabilidade era dele. Total, né? Está vendo o papel do sacerdote na casa? Então, por isso que a serpente escolheu a mulher. Com certeza. Sabia que ela ia comer o fruto e luzia. Porque Eva era o caminho para alcançar o coração de Adão. Né? A mulher era o caminho para alcançar o coração do homem. Então Satanás sabe disso. E ele usou ela para isso. Né? E se ele tivesse ido primeiro no Adão provavelmente teria resistido e dito não, né? Porque ele era a autoridade de Deus ali, né? Isso mostra, irmãos, assim, que a autoridade do homem do lar, né, ela é imprescindível e a gente precisa pensar nisso. Eu estava comentando também com o Nilson lá, a gente fica às vezes conversando sobre as coisas de Deus, né, nós dois, e aí eu estava falando com ela assim: ó Nilson, é interessantíssimo, né? Deus falou na Bíblia que o homem deve amar a esposa ao ponto de sacrificar sua vida por ela, né? Mas Deus não falou que a mulher deve amar o esposo ao ponto de morrer por ele. Deus disse que a mulher precisa respeitar o marido. Por isso que morre mais homem que mulher. Porque, aí veja, aqui, como é que o homem mostra o seu amor pela esposa? Como é que um homem pode mostrar o amor dele pela esposa? Biblicamente falando, estando disposto a dar a sua própria vida por ela. Como é que a mulher demonstra o amor dela pelo marido? Respeitando o marido. E não é idolatria. Respeitando, né? É a lei de Deus. Respeitando a autoridade do marido, né? Respeitando o marido como pai, né? Como provedor do lar, né? Como sacerdote da família, né? Por que a coisa bagunça, gente? Porque foi lá no Adão com a Eva que aconteceu. Qual foi a prova do desrespeito de Eva com Adão, gente? Ela comeu do fruto sem autorização dele. Ela decidiu sozinha o que era melhor para a vida dela. Quem tem que decidir o que é melhor para a vida da família? Biblicamente falando, né? O homem.
ele que é o sacerdote da casa. Espiritualmente falando, quem tem que decidir o que é melhor para a família é o homem. Ele é o sacerdote da casa. Pastor, mas Adão Por isso, não tinha esse conhecimento. tinha total. Ele tinha total conhecimento. Adão tinha muito mais conhecimento do que o homem. É porque Deus pecava. falava direto. Ele conhecia o bem, né, pastor? Até então ele não sabia o Não contrário. praticava, né? Ele sabia o Isso é, bem. gente, olha, isso é muito sério. A gente às vezes entende isso assim, de forma para racionalizar, né, a coisa, né? Mas veja, irmãos, olha, não há nada que fere mais um homem na vida do que o desrespeito da esposa. Não tem nada mais que fere o homem. Fere o homem na sua essência, no seu caráter, no seu orgulho de ser homem. Né? Não tem nada que machuca mais a vida de uma mulher do que um homem maltratar essa mulher. Deus é extremamente sábio, gente. Deus colocou as coisas de uma forma totalmente ordenada, tudo certinho. O pecado veio e bagunçou tudo. É por isso que a gente vê mulheres assumindo o governo da casa, mulheres assumindo o governo dos maridos, marido barrando, que não quer prover nada, não quer fazer nada, não propõe culto, não chama a família para adorar a Deus, né? Deixa a educação dos filhos, o espiritual dos filhos na mão das esposas. É todo o tempo, está tudo bagunçado por causa do pecado, e a gente ainda diz que é crente. Por que famílias estão sendo destruídas, acabando aí? Por causa disso. Como é que a gente quer que a coisa dê certo se a gente está fazendo errado? Não é? Então, há princípios na palavra que a gente tem que obedecer e não pode ser negociado. A mulher respeitar o marido não quer dizer que ela é menor que o marido, não, porque ela está ocupando a função diferente dele. A função diferente que é a dele, porque Deus deu funções diferentes para os dois. Não é? E aí a gente entende que se uma mulher estiver respeitando o marido, consultando o marido nas coisas que precisa fazer, na vida espiritual, né, se submetendo ao marido como sacerdote da casa, ela está achando que ela está sendo menor do que ele? Não, ela está glorificando a Deus, está honrando a Deus. Deus nos chamou para ser famílias que honrem a Deus, glorifiquem a Deus, e não que vivam os padrões do mundo dentro do reino de Deus. Não é? Esse é o padrão do mundo. O padrão do mundo é assim, as mulheres querem ser empoderadas, querem ser independentes, e acho que isso é a glória da mulher. Não, a glória da mulher é ter o homem como coroa, como cabeça da sua família. Essa é a glória dela. E a glória do homem é ter Cristo como seu cabeça, como Senhor da sua vida e da sua família. Porque você não desordenado hoje, os homens não querem nem casar para não ter que assumir nenhuma responsabilidade. E as mulheres são preparadas, né, Letícia? As mulheres são preparadas para serem independentes de homem, né? Porque entende que ser dependente do homem é ser menor, ser fraca. Não é não, gente. É viver o princípio de Deus. Então, não cabe os valores do mundo, os princípios do mundo, não cabem dentro do reino de Deus, não, gente. Não cabe. Por isso que os valores de Deus são tão odiados no mundo. Os princípios de Deus são tão odiados no mundo, porque são opostos, é carne e espírito. Eles são opostos entre si. Né? E aí a gente vê filhos, né, sendo criados sem qualquer noção disso, gente, pegando as coisas do mundo e querendo aplicar aquilo para a vida da mulher, a vida da igreja. Não, Deus não é assim, Deus não é desordenado. Deus criou todas as coisas para que elas funcionassem para a sua honra e a sua glória. Então, quando eu vivo o padrão de Deus, o propósito de Deus, Deus está sendo honrado.
E aí, quando eu assumo a responsabilidade da minha família, na proteção, no sustento, na educação espiritual, Deus está sendo glorificado com a minha vida, eu estou cumprindo o meu papel diante de Deus, que Deus me chamou para ser sacerdote da casa, né? Para ter meus filhos crentes, né? Minhas gerações crentes no Senhor, obedecendo o Senhor, né? Que adianta a gente dar o melhor que a gente puder dar para os filhos e eles não serem crentes, gente? Não adianta nada. Vai morrer e vai para o inferno, é isso. E aí? E quando eu chegar diante de Deus, como é que eu vou dizer para Deus, Senhor, eu estou devolvendo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu estou devolvendo para o Senhor? O que eu estou devolvendo para Deus se meus filhos não forem crentes? Sério, não é? Então, isso é para a gente pensar. Deus nos dê graça, para a gente, ó. E os que estão começando família aí, ó, né? Aproveita a oportunidade, viva o padrão de Deus, para que, né, sua família seja abençoada. Por isso o Salmos 28, ela começa com o homem e não a mulher. Diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está dizendo assim, ó, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Aí depois ele escreve mulher e filho. Então começa com ele. Deus sempre trata assim, irmãos. Ó, Paulo falou: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A ordem é assim, né? Assim como Cristo é sujeito ao Pai, o homem tem que ser sujeito a Cristo e a mulher tem que ser sujeita ao marido, respeitando o marido. É a ordem de Deus. Como que vem as bênçãos de Deus? Elas vêm de Deus em Cristo para o marido, porque ele é o sacerdote da casa. Ao atingir o marido, a bênção se espalha para toda a família. Então nada de Deus vem para nós se não for por meio de Cristo. É através dele. Nada chega para a família se não for por meio do homem, que é o sacerdote da casa. Amém, gente? Amém. Deus nos abençoe, né? E hoje seja um dia de reflexão, né? Vamos orar? Vamos receber a bênção de Deus e assim nós encerramos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia para conosco, Pai. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos constituiu, Senhor, em família, para que nós pudéssemos honrar e glorificar o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja. Ó Deus, derrama a tua graça, Senhor, em cada família, Pai. Deus, para que eles tenham um discernimento espiritual para viver, ó Deus, tua vontade e teu propósito, Senhor, para cada um deles. Pedimos, Senhor, tua bênção, pedimos, Senhor, tua graça e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, seu bom dia, até a noite, se Deus quiser.